Davi e Golias, a poderosa história bíblica explicada. Esta história da Bíblia tem sido usada em inúmeras analogias esportivas e qualquer coisa que aponte para um azarão vencendo um gigante. Mas de onde vem a história original de Davi e Golias na Bíblia? Encontrado em 1 Samuel 17, o mais jovem e humilde dos filhos de Jessé enfrenta o inimigo número 1 do povo israelita, o gigante filisteu Golias. Os israelitas estavam em guerra com os filisteus, um dos inimigos mais intimidantes para desafiar o povo de Deus. Os filisteus enviaram seu maior desafiante para combater o mais poderoso soldado de Israel. O campeão que vencesse sujeitaria os outros povos. Por 40 dias, Golias repete esse desafio, mas quando os israelitas observam sua estatura, eles se recusam a desafiá-lo. Davi, um jovem pastor, é enviado por seu pai para trazer comida para seus irmãos soldados. Quando ele vê Golias desafiando os israelitas e percebe que ninguém o desafiou, ele se oferece. Depois de alguns questionamentos do rei Saul, ele resolve enviar Davi para derrotar Golias. Davi pega algumas pedras de um rio, atira-uma bem na testa de Golias. Logo após isso, Davi corta a cabeça de Golias com a própria espada do gigante. Com isso, então Israel triunfa sobre os filisteus. Quem foi Davi na Bíblia e pelo que ele era mais conhecido? Ungido como rei por Samuel, o último juiz de Israel, quando ele ainda era adolescente, Davi era o azarão que ninguém esperava. O mais novo de 7 irmãos, ele tinha muito o que viver. Embora ele passasse algum tempo pastoreando as ovelhas da família, ele fazia algum trabalho de meio período tocando harpa para o rei Saul e sendo o escudeiro do rei. Mas, acima de tudo, Davi, ao longo de sua vida, foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Desde ter fé para enfrentar Golias até confiar em Deus ao longo da vida, ele exemplificou fé e obediência. Por que foi notável que Davi derrotou Golias? Embora a idade de Davi tenha sido contestada quando ele derrotou Golias, um palpite em sua adolescência seria lógico. Ele ainda não tinha atingido a idade adulta, não só isso, mas era o mais jovem, e naquela época, considerado o menor de uma família para desafiar o inimigo número 1 de Israel teria sido inédito. Além disso, embora o rei Saul tentasse dar a Davi alguma armadura antes da luta, nada disso serviria. Em vez disso, Davi escolhe sua arma, um estilingue e 5 pedras lisas. Até Golias zomba disso quando vê quem Israel escolheu para lutar e a arma que usaria. O que a Bíblia diz sobre Davi e Golias? Vamos então dar uma olhada na Bíblia e contrastar o que ela tem a dizer sobre esses dois homens. Primeiro, vamos abordar Davi. Samuel disse-lhe: O Senhor não escolheu estes. Então ele perguntou a Jesse: Esses são todos os filhos que você tem? Ainda ao mais novo, respondeu Jesse: Ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Mande chamá-lo ou não nos sentaremos até que ele chegue. Mandou chamá-lo e mandou trazê-lo. Estava radiante de saúde e tinha uma bela aparência e belos traços. Então o Senhor disse: Levanta-te, unge-o, este é o único. Então Samuel tomou o chifre de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Samuel então foi para Ramá. Davi começa com origens humildes. Ele é o caçula de sua família, não tinha herança e não podia nem lutar na guerra. Ainda assim, Samuel o unge como o próximo rei de Israel. Deus tem uma maneira de escolher os personagens menos prováveis para trazer-lhe glória. Vamos dar uma olhada no que a Bíblia diz sobre Golias. Um campeão chamado Golias, que era de Gate, saiu do acampamento filisteu. Sua altura era de 6 covados e 1 palmo. Ele tinha um capacete de bronze na cabeça e usava uma armadura de escamas de bronze pesando 5.000 siclos.
Nas pernas ele usava grevas de bronze, e um dardo de bronze estava pendurado nas costas, a haste da sua lança era como a vara de um tecelão, e sua ponta de ferro pesava 600 siclos. A armadura de Golias parece assustar. Ele carrega um peso enorme nas costas apenas por causa da armadura. Mas como a história continua, ele não ganha a vitória final. Agora, temos que dar uma olhada neste desafiante que os filisteus apresentaram. Muitas vezes ouvimos sobre sua altura, mas quão alto ele era? Diferentes interpretações do texto levaram a diferentes alturas. Mas teria aproximadamente, entre 2 a 2,80 de altura. Não importa qual seja sua altura, temos que ter em mente que ele usava uma armadura que pesava aproximadamente 56 kg. Alguns ligaram sua herança aos Nefilim, um grupo de pessoas que tinham DNA demoníaco e que eram conhecidos por serem gigantescos. Este homem era grande. Além disso, temos que olhar para os próprios filisteus para entender por que os israelitas se recuaram. Embora os filisteus pudessem ter contratado Golias como mercenário de Gate, os próprios filisteus provavelmente tinham ligações com os povos do mar que causaram estragos no Mediterrâneo e provocaram a primeira idade das trevas. Este não era o exército típico ou desafiante para confrontar Israel. Eles eram implacáveis, belicistas e continuaram a atormentar Israel ao longo de sua história. Em suma, sim, ele era tão assustador, e provavelmente mais assustador do que podemos imaginar hoje. Primeiro, podemos derivar a aplicação de que Deus pode nos ajudar a enfrentar qualquer gigante que Ele colocar diante de nós. Muitas vezes com as ferramentas que Ele nos deu anteriormente. Davi tinha usado aquela funda antes de Golias. Ele atirava pedras em lobos e quaisquer outros animais que tentassem tirar parte do rebanho que ele pastoreava. Não importa o gigante que temos diante de nós, Deus pode trabalhar através de nós. Em segundo lugar, podemos ver como esta história aponta para Jesus. Jesus não era o que os israelitas esperavam de um campeão. Eles pensaram que receberiam um guerreiro que derrubaria os romanos. Em vez disso, ele enfrenta o verdadeiro inimigo número 1 de Israel e do mundo, o pecado. E ele o derrotou de maneira inesperada, morrendo por nossos pecados na cruz. Essa história ainda é relevante porque enfrentamos gigantes todos os dias. Se a tensão financeira está separando nossa família, ou se não sabemos como nossos casamentos permanecerão, obstáculos nos confrontam que não nos vemos capazes de superar. No entanto, Deus é capaz. Quando depositamos nossa confiança nele, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Terceiro, Deus pode usar qualquer um. Davi era o mais jovem de sua família e o candidato menos provável para enfrentar o inimigo número 1 de Israel, mas Deus trabalhou através dele para salvar o povo israelita. Jesus pode fazer o mesmo. Não importa quais gigantes nos confrontem. Podemos colocar nossa confiança no Senhor, sabendo que Ele venceu o maior gigante de todos eles.